Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Como prometido, vamos para a segunda parte do vídeo com os casos de clubes gringos que foram obrigados a fechar as suas portas em 2023. Confere só! Bora começar a segunda parte do vídeo com mais um clube da Romênia que foi extinto em 2023. Beneficiado pela fusão de dois clubes da cidade de Constanța, o que abriu uma vaga na segunda divisão nacional, surgiu o Unirea Constanța. Inicialmente criado para ser uma espécie de sucessor do Calați Mangalia, um outro clube romeno que havia sido extinto em 2015, o Unirea foi na verdade um projeto para lá de estranho. Já em sua primeira temporada, após quase cair para a terceira divisão, por pouco não fechou as portas. Depois virou uma espécie de time B do UFC SB, que é o novo nome do Steaua Bucareste. Tem um vídeo aqui no canal explicando essa curiosa mudança, o link está no comentário fixo. E agora em 2023, após o fim da parceria e um rebaixamento para a terceira divisão, os dirigentes enfim resolveram encerrar as atividades do clube sem mais explicações. A China realmente foi o país mais prejudicado com o fim de clubes de futebol. Na primeira parte mostramos 3 e agora vamos falar de mais 3. Criado em 2014 para torcedores do Barcelona na China, o Kunsan, no início se chamava Zhenjiang Huaza e praticamente usava as mesmas cores do clube catalão. Porém, em 2018, após uma mudança de sede para a cidade de Kunsan, adotaram o atual nome e marca. Apesar de bancado pelo governo municipal, eles nunca conseguiram disputar a elite nacional. A vaga até foi confirmada na temporada passada, após a conquista da segunda divisão, mas possivelmente por problemas financeiros, eles simplesmente se retiraram voluntariamente da competição em março, e dias depois a direção do time achou por bem fechar as portas. O Xinjiang Tianshan foi mais um clube chinês que nunca teve a oportunidade de jogar na elite. Financiada por uma empresa estatal, essa equipe foi fundada em 2014 e após uma rápida passagem pela terceira divisão, passou a sua trajetória como uma coadjuvante na segundona. Seu melhor resultado na história foi um modesto 8º lugar em 2015. Assim como no caso do Kunsan, o Xinjiang também encerrou suas atividades por motivos pouco esclarecedores. Na verdade, em sua nota oficial, a estatal responsável pelo time comunicou que o encerramento foi decidido após uma consideração cuidadosa sobre a atual situação do futebol na China. Fechando o trio chinês, o Zimbokoju era, de todos os citados até aqui, o mais antigo. Ele existia desde 1982 e teve como inspiração a Copa do Mundo daquele ano. Disputou competições amadoras ao longo de boa parte de sua trajetória e só a partir de 2011 é que começou a fazer parte da 4ª divisão chinesa. Já em 2021, quando já estava na segunda divisão nacional, esse mesmo clube ganhou fama mundial graças ao seu dono, o empresário Hong Huang. Pouco depois de assumir o controle, ele, mesmo sem nunca ter sido um jogador profissional, passou a se escalar com a camisa 10. E mais, também começou a obrigar a escalação do seu filho, que também nunca havia jogado profissionalmente. O Zimbokoju foi um dos integrantes da segunda divisão chinesa até 2022. No último mês de março, foi mais um que acabou perdendo a vaga por decisão da Associação Chinesa de Futebol e por isso resolveu fechar as portas. Fundado em 2011 para ser o time B do Hanoi, um dos clubes mais tradicionais do Vietnã, o Saigon passou a ser um projeto independente em meados de 2016 e desde então foi uma figura carimbada na primeira divisão local. Variando entre campanhas boas e ruins, seu melhor resultado da história foi um 3º lugar na temporada de 2020. Aliás, foi justamente em 2020 que o Saigon ganhou uma maior visibilidade internacional ao fechar um acordo de cooperação com o FC Tóquio, do Japão. O fim do clube vietnamita foi concretizado agora em 2023 e aconteceu de uma maneira bem dramática. Após um rebaixamento para a segunda divisão, o Saigon perdeu praticamente todos os seus jogadores e acabou não conseguindo montar um novo elenco para 2023. Dessa forma, eles foram obrigados a vender a vaga na competição para uma equipe chamada Landong e em fevereiro resolveram fechar as portas.
Na quase desconhecida segunda divisão do Camboja, o Sottilo Angkor, clube que tinha como um dos principais acionistas o ex-meio-campista japonês Keisuke Honda, fechou as suas portas no último mês de junho. A notícia foi divulgada pelo próprio astro japonês em uma de suas redes sociais. Segundo ele, a falta de patrocinadores foi o principal motivo para o fim do time. Fundado em 2017, o Sottilo Angkor teve como auge uma breve passagem pela elite do futebol cambojano entre 2018 e 2019. Segundo Honda, o principal objetivo do time era promover o futebol em áreas mais remotas do Camboja. Criado nos anos 70 por turcos que moravam na Suécia, o Prespa Birlik paralisou suas atividades no futebol agora em 2023. Apesar de não ter sido divulgado oficialmente a medida, a equipe, após a confirmação da queda em uma liga regional equivalente à 4ª divisão nacional, não se inscreveu em competições em 2023 e, após uma assembleia entre os sócios, ficou decidida a paralisação do futebol por tempo indeterminado. A justificativa foi que, além dos maus resultados nos últimos anos, a equipe também vinha enfrentando uma delicada situação financeira, o que foi agravado ainda mais com a queda na liga regional. Semifinalista da primeira etapa na atual temporada da segunda divisão colombiana, o modesto Valledupar foi mais um clube que deixou de existir em 2023, simplesmente para dar lugar a outra agremiação. Prestes a completar 20 anos de existência, essa equipe, que tinha como melhor resultado da história um vice-campeonato do torneio Abertura da Segundona em 2006, estava nos últimos meses passando por um delicado momento financeiro. Por isso, em julho, alegando justamente a falta de apoio do governo e de empresas privadas de Valledupar, os acionistas da franquia levaram um projeto para a cidade de Soacha e, por lá, com o aval da Federação Colombiana, criaram o Real Soacha Cundinamarca. Essa nova equipe, aliás, já está disputando a segunda etapa da Segundona colombiana, justamente no lugar do Valledupar. Integrante da segunda divisão da Liga do Leste, competição regional equivalente a uma espécie de 7ª divisão da Escócia, o Syngenta acabou colocando um ponto final em sua trajetória de mais de 60 anos, agora em 2023. Cheio de problemas financeiros e com sérios conflitos na diretoria, os corantes, como também eram conhecidos, até começaram a atual temporada jogando normalmente, mas aos poucos foram perdendo todos os seus jogadores e demais funcionários. Diante então desse cenário, em março, a diretoria tirou o time da disputa da Liga do Leste e optou pelo fim das atividades. Após passar os últimos anos transitando entre a 7ª e 8ª divisão da Inglaterra, o East Rock United encerrou suas atividades em setembro de 2023. Fundada no finalzinho dos anos 60, essa equipe não resistiu a uma série de más gestões administrativas. Seus resultados mais expressivos da história foram 2 participações na primeira fase da Copa da Inglaterra, nas temporadas 2011-2012 e 2014-2015. Pelo menos por enquanto, a equipe vai tentar manter suas escolinhas de futebol, que, segundo a direção, atendem cerca de 300 crianças. Por fim, vamos falar mais uma vez do futebol romeno. O tradicional Ripense A, clube com quase 100 anos de história e que já foi 4 vezes campeão da primeira divisão, soltou no último mês de junho um comunicado anunciando o fim das atividades do seu time profissional. Assim como a maioria dos casos citados até aqui, a falta de patrocinadores e as dívidas com credores foram os principais motivos para tal decisão. Por enquanto, o time vai manter suas atividades nas categorias de base, o que de certa forma pode possibilitar no futuro um retorno às competições profissionais. Pessoal, existe a possibilidade de uma parte 3, então se quiserem, deixem aqui nos comentários. E se não assistiram à parte 1, o link está no comentário fixo. Se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!